Olá, amados. Estamos no mês de novembro, mês dedicado às almas, mês em que a gente se aprofunda mais em rezar, em fazer penitência pelas almas. Fiz um texto aqui para melhormos entender o que é purgatório. Entenda o que é purgatório e comece hoje mesmo a rezar pelas almas. Muitas estão abandonadas, esquecidas, esperando que alguém lembre delas. O que é purgatório? Você sabe o que é purgatório? O purgatório é uma das realidades que acontece depois da morte. É um dogma de fé da Igreja e quem não aceita não pode se dizer completamente católico. Você já se perguntou? Você aceita? Você acredita no purgatório? Depois da morte, que é a separação do corpo e da alma, acontece o juízo particular. Ali a alma é julgada por Deus e tem dois destinos: a eternidade feliz, o céu, ou a eternidade infeliz, o inferno. No céu só entram os puros e a palavra de Deus é bem clara quando fala: os puros de coração verão a Deus. O purgatório, então, é uma antessala do céu. As pessoas que morrem arrependidas de seus pecados e se confessaram não vão para o inferno. O que as leva para lá é a culpa dos pecados. Mas estes também têm as penas temporais, que é o estrago que ele próprio causou à pessoa, à sociedade e à igreja como um todo. Então essa pessoa tem de passar por um processo de purgamento. Daí o nome de purgatório, purificação, para ver a Deus. O que acontece com as almas quando estão neste lugar? Você já se perguntou o que acontece? Quando acontece a morte, acaba se chamando merecimento. Você não merece mais nada, só pode esperar na misericórdia de Deus e na oração dos vivos. As almas ficam num purgatório por um tempo, mas é claro que o tempo do Senhor é bem diferente do nosso, pois estamos falando de uma realidade pós-morte, quer dizer, no sentido antemporal. Quando dizemos tempo, quer dizer que tem uma duração, ou seja, um início e um fim. As pessoas ficam submetidas à misericórdia divina, purgando todas as penas desses pecados até poderem brevemente ver a face de Deus na glória, que chamamos de céu. Como se determina esse tempo? Esse tempo é determinado de acordo com a gravidade dos pecados cometidos e as suas consequências, que são as penas. Muitos santos tiveram a graça de Deus, como Santa Catarina de Gênova e o próprio São Francisco, de serem levados em êxtase ao purgatório. E todos são unânimes em dizer que é um lugar de grande sofrimento. Mas lá existe uma coisa que não existe no inferno: a esperança. Se as almas recebem orações daqui e as aceitam, claro que esse purgatório pode ser diminuído. Que bênção! São os mistérios da misericórdia de Deus. Sempre falo, a misericórdia de Deus e os mistérios de Deus. Estando lá, as almas podem ainda obter salvação? Sim. Elas não vão mais para o inferno. Essa é a grande alegria. Por isso, não se desesperam. Elas sabem que ofenderam a Deus, pois ali se tem consciência total da gravidade dos pecados. Por isso, cada vez que formos pecar aqui na terra, devemos pensar
porque é desesperador saber que Deus está ali, atrás da porta, mas você não consegue vê-lo. A única coisa que consola uma alma é a visão beatífica de Deus. Então, de um lado, há um grande esforço de querer ver Deus. Por outro, um reconhecimento profundo de que não se está preparado ainda. É um dilema, uma dor, e essa dor é purgativa. Cura e faz com que pague todo o castigo merecido pelas penas de seus pecados. Todos nós passaremos por este lugar, pelo purgatório. Você já se perguntou se você vai passar por purgatório? É uma coisa muito importante é sabermos que existe o arrependimento perfeito. Um exemplo disso é Dimas, o bom ladrão, que estando ao lado de Jesus Cristo na crucificação, ele teve um arrependimento tão perfeito que o Senhor lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por outro lado, alguns textos da palavra de Deus, como de São Mateus, capítulo 5, diz assim: entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto ainda estás em caminho com ele, para que se suceda que te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao ministro, e te seja posto em prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás antes de ter pago o último centavo. Este é o purgatório. Para a maioria de nós é muito difícil, mesmo diante de confissão e tanto conhecimento, fazer um ato de arrependimento perfeito, arrepender-se de coração. Elas pensam assim: eu preciso ir para o céu, tenho de me arrepender. Mas muitas vezes elas sentem vergonha de ter feito aquilo, mas não de ter ofendido a Deus. A contrição perfeita que nos livra do purgatório é essa consciência que as almas do purgatório têm. Eu ofendi a Deus. Não poderia ter feito isso. Ele me deu tanto amor, tanta graça necessária para a minha salvação, mas eu não aproveitei. Eu mereço isso. Eu merecia o inferno. É um misto de contrição e esperança. Então, se vai passar pelo purgatório ou não depende da contrição perfeita. Por isso é importante confessar-se sempre. Uma pergunta: ele pode se tornar definitivo para algumas almas? Não. Inclusive, quando Jesus voltar, ele eliminará o purgatório. Só haverá céu e o inferno. Até mesmo os santos têm a obrigatoriedade de fazer essa passagem? Muitos perguntam. E o que é um santo? É aquele que praticou as virtudes em grau heróico. Muitas pessoas são santas e estão no céu, mas não são canonizadas. Quando a igreja canoniza um santo, está dizendo que ele é um modelo perfeito, uma pessoa bem parecida com Jesus Cristo. Então esse processo de purificação já foi pago aqui. Eu preciso falar também que existem 3 realidades que nos ajudam a evitar ou até cortar o próprio purgatório. Preste atenção. A primeira é a caridade, pois a palavra diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então a pessoa que é muito caridosa faz muito bem aos pobres por amor a Jesus. E essa é a verdadeira caridade. Ela paga muito do seu purgatório aqui na terra. Uma outra graça é aceitar os sofrimentos com paciência. Se aceita com paciência e humildade, já está vivendo aqui o seu purgatório.
Uma outra forma são as indulgências plenárias ou parcial, porque elas perdoam as penas dos pecados. Se a igreja determina que é um tempo, seja indulgência, e você faz algumas práticas de piedade, como uma hora de adoração, e oferece nas intenções do Papa, você ganha indulgências, ou seja, o perdão das penas. O seu purgatório está sendo evitado. Você também pode aplicar essas indulgências às almas dos seus falecidos, que você deve sempre rezar por elas. O que leva uma pessoa para o céu ou para o inferno, segundo a Igreja Católica? O que determina é a recompensa de cada um receberá de suas obras. Deus retribuirá a cada um de acordo com elas. É uma prática ou não dos 10 mandamentos resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Obedecer à lei de Deus é fugir do pecado, e isso determina o seu destino eterno, ou seja, o céu e o inferno. Começam aqui, consequentemente, o nosso purgatório também. Por que a Igreja Católica reza pelas almas do purgatório? Já se perguntou? Justamente porque a Igreja acredita, como a palavra de Deus nos ensina, que quando uma pessoa morre, ela não pode mais fazer nada por ela mesma, pois está entregue à misericórdia de Deus e à sua própria história, pela qual ela é julgada. Mas os outros podem fazer isso por ela. É uma prática bíblica, sempre se rezou pelos mortos. Os primeiros santos foram mártires e no túmulo deles se fazia oração. Então sempre houve uma questão da comunhão. As almas do purgatório podem interceder por nós? Sim. Elas não podem fazer nada por elas mesmas, mas pode oferecer o sacrifício. E quem reza tem esse grande privilégio de receber auxílio em muitos momentos. E quando essas almas saírem do estado de purgatório e chegarem ao céu, a plenitude da salvação verdadeiramente, elas vão poder fazer mais por nós. Se entender um pouco o que é o purgatório? Então aproveite. Nesse mês de novembro, rezar, ir à missa, fazer a via sacra, rezar o rosário e também comece a fazer as 15 orações de Santa Brígida. Nossa Senhora tem nos chamado a atenção e muito aqui nas suas aparições de São José dos Pinhais. Rezar pelas almas do purgatório. Comece a ter uma devoção toda especial às almas do purgatório. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos, nas suas redes sociais. Vamos ajudar as almas do purgatório a sair do purgatório o mais rápido possível. Um abraço a todos.